Boa tarde. O Conselho de Ministros autorizou a criação pelo Estado, com a natureza da Associação de Direito Privado sem fins lucrativos, a criação em Lisboa do Centro Internacional para a Formação Avançada em Ciências Fundamentais de cientistas oriundos de países da CPLP. Trata-se de um centro que resulta de um acordo entre o Estado português e a Unesco, em conjunto com a CPLP. É um centro que terá por missão promover a formação avançada e o desenvolvimento científico e tecnológico para cientistas de qualquer dos países de língua oficial portuguesa e que funcionará em Lisboa sob os auspícios da Unesco, como referi. O Conselho de Ministros procedeu ainda à alteração do diploma que estabelece as regras gerais de aplicação dos programas operacionais do Portugal 2020. Trata-se de uma primeira revisão com pequeninos acertos que resultaram da experiência da aplicação que, como sabem, já está no terreno dos fundos comunitários do Programa Portugal 2020. O Conselho de Ministros aprovou também, no âmbito da concessão de incentivos fiscais, minutas de aditamento a 2 contratos de investimento e a resolução, ou seja, a revogação, em termos mais compreendidos pelas pessoas, de 4 outros contratos fiscais de investimento cuja operacionalidade, cuja execução não foi conseguida por parte das empresas, e nos termos da lei são resolvidos esses contratos, havendo ou não lugar à reposição, consoante tenha havido ou não a utilização de benefícios ao abrigo desses mesmos contratos. Os contratos novos que foram aprovados hoje dizem respeito a 2 empresas, uma da área dos pneus, a Continental Mabor, outra da área do papel, a AMS, Star Paper, e em ambos os casos são investimentos da ordem dos um pouco mais de 80 milhões de euros, 81,5 no caso da AMS e 82, peço desculpa, no caso da Mabor. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a revisão do regime jurídico da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Trata-se de uma revisão que visa ajustar os estatutos da Imprensa Nacional às novas regras para o setor público e empresarial e clarificar algumas das competências e atribuições daquilo que a Imprensa Nacional faz hoje em dia, aquilo que faz em exclusividade para o território nacional e aquilo que faz em concorrência, nomeadamente em termos de internacionalização, porque felizmente o prestígio e a qualidade desta nossa empresa permite que, nomeadamente em alguns países de língua portuguesa, se socorram dos serviços da Imprensa Nacional Casa da Moeda para documentação oficial, tudo aquilo na prática que a Imprensa Nacional faz para o país, também faz para fora, para alguns países, mediante concursos em que internacionalmente sai vitoriosa. O Conselho de Ministros aprovou também a orgânica do Instituto Hidrográfico, que, como sabem, é um órgão da Marinha, não é propriamente, embora se chame Instituto, não é um instituto público, é na prática um laboratório do Estado, de resto integrado na rede de laboratórios do Estado, mas enquanto órgão da própria Marinha. É essa natureza de laboratório que fica reforçada nesta revisão dos estatutos, de modo a que possa prosseguir a sua atividade de investigação científica e desenvolvimento tecnológico integrado na Rede Nacional de Laboratórios do Estado. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que define os termos de extinção por fusão do estabelecimento fabril do Exército, denominado Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos. Extingue-se este laboratório e aquilo que são as atividades que por eles eram prosseguidas são integradas em outras áreas dos ramos das Forças Armadas, com isto se reduzindo mais um serviço em termos da administração pública. O Conselho de Ministros aprovou também o reconhecimento de interesse público da Escola Superior Artística de Guimarães, com a natureza de estabelecimento de ensino superior politécnico. Trata-se aqui de uma escola de natureza privada que solicitou a separação da Escola Superior Artística do Porto, que tinha um polo em Guimarães, e o que está aqui em causa agora é a autonomização desse polo, passando a ter natureza, o reconhecimento do interesse público como escola autónoma e com a natureza de Instituto Superior Politécnico. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros o reconhecimento do interesse público do Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria, também uma entidade de natureza privada e que passa a ficar também com a natureza de Escola Superior Politécnica.
Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros autorizou uma despesa no âmbito da Polícia de Segurança Pública relativa a um concurso público internacional a lançar para manutenção e assistência técnica aos veículos da Polícia para os anos 2016 a 2018, num valor global que ascende a cerca de 5,3 milhões de euros. Além disso, o Conselho de Ministros abordou hoje também a questão do problema dos refugiados, dos migrantes na Europa, e o Sr. Ministro Adjunto dar-vos a nota daquelas que foram as decisões hoje adotadas pelo Conselho de Ministros nesta sede. Bom dia a todos. Como o Sr. Ministro da Presidência teve a oportunidade de dizer, o Conselho de Ministros abordou também a questão relativa ao drama que envolve os refugiados e os imigrantes na Europa, e desde logo será hoje publicada a constituição de um grupo de coordenação relativo ao trabalho que tem vindo a ser feito nos diferentes serviços com responsabilidade na implementação de um plano de acolhimento para os refugiados e para os imigrantes. Esse grupo de coordenação será constituído por representantes da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, que coordenará este grupo técnico, de um representante do Instituto da Segurança Social, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Direção-Geral de Saúde e da Direção-Geral de Educação e do Alto Comissariado para as Migrações. E este grupo técnico vai convidar também a participar nos seus trabalhos, quando adequado, representantes das autarquias locais e das organizações não governamentais, das organizações da sociedade civil que têm responsabilidade e têm tido iniciativas neste domínio. Para além dessa coordenação técnica, existirá também uma coordenação política entre os diferentes ministérios com responsabilidades nesta matéria, feita ao nível da Presidência do Conselho de Ministros. Esta coordenação e a implementação desse plano de acolhimento incluirá todo um conjunto de medidas que têm vindo a ser já trabalhadas pelos serviços em causa, relativas quer à posição e à participação portuguesa na política europeia neste domínio, quer à chegada, à instalação e à integração dos refugiados e imigrantes. Como sabem, Portugal tem uma longa tradição de abertura, que desde logo se manifesta, por exemplo, ao contrário do que até foi mencionado erradamente nos últimos dias, no aumento da concessão de asilos no ano passado. Mas para além dessa longa tradição de abertura que queremos manter, o nosso país também tem uma longa tradição de acolhimento, de bom acolhimento dos imigrantes. Nós somos, reconhecidamente a nível europeu, a própria Comissão Europeia já o disse claramente, um dos melhores países em termos de políticas de inclusão e integração dos imigrantes. Queremos manter isso mesmo. O drama dos refugiados não deve de forma nenhuma servir de arma de arremesso político, nem de alguma forma ser transformado numa ameaça para os Estados europeus, para as sociedades europeias. É, em primeiro lugar e desde logo, um dever, uma responsabilidade humanitária e solidária de todos os povos europeus para com aqueles que sofrem, e em muitos casos, nos casos dos refugiados, sofrem situações de ameaça física à sua própria vida, mas é também, em muitas circunstâncias, uma oportunidade para os países de acolhimento, porque sabemos que os países que frequentemente mais crescem, os países mais dinâmicos, mais inovadores, são aqueles que beneficiam de maior diversidade, que têm comunidades abertas, comunidades que acolhem bem os seus imigrantes. E é dessa forma que nós devemos encarar esse problema, sendo claro que este é um problema que exige uma resposta comum europeia. Aliás, hoje mesmo o Alto Comissariado para os Refugiados, o engenheiro Guterres, como sabem, teve a oportunidade de dizer isso mesmo, e eu concordo plenamente. A resposta a este problema só pode ser adequadamente feita a nível comum europeu, tem de ser uma resposta solidária da Europa, e Portugal, como sempre tem feito, participará solidariamente nesse esforço e nessa resposta. Ficamos à vossa disposição.
Castro, da Antena 1. Eu perguntava quando é que é suposto esse grupo de trabalho produzir resultados e se a aplicação desses resultados estará exclusivamente dependente das autoridades europeias e da decisão das autoridades europeias. Perguntava-lhe também se é possível que o número de pessoas a serem acolhidas por Portugal, que tem sido apontada como cerca de 1.500, é suposto aumentar, uma vez que a crise migratória também aumenta a sua gravidade a cada dia que passa. E perguntava-lhe também, fazendo referência precisamente às palavras do Presidente do Acnur, se está prevista alguma flexibilização na atribuição de vistos, também no Estatuto de Requerente de Asilo e, porventura, a suspensão do princípio de Dublin, que obriga a que esse requerimento seja feito no país de saída, no país de origem. Obrigada. Há dimensões da própria resposta portuguesa que estão dependentes de decisões que têm de ser adotadas a nível comum na Europa. Nomeadamente o número de refugiados que Portugal irá, em última instância, receber, acolher. O que eu posso dizer é que Portugal seguramente tem disponibilidade para acolher um número maior de refugiados, esperando que essa mesma solidariedade e disponibilidade também exista por parte dos outros Estados europeus. Essas questões, tal como as questões relativas, por exemplo, ao processo da matéria de concessão de asilos, são questões que irão ser debatidas entre os diferentes Estados-membros no dia 14 no Conselho Europeu relativo a essa matéria. Mas eu queria tornar muito claro que é bem conhecido a nível internacional que o direito de asilo não está nem pode estar de forma nenhuma em causa. É um direito fundamental à proteção internacional de pessoas que estão em situação de risco. Outra questão é as regras processuais mais adequadas para garantir de forma eficaz a concessão desse direito de asilo. Mas, como dizia, portanto, há questões que dependem, em primeiro lugar, de decisões que ainda têm de ser tomadas a nível europeu. A nível interno, em Portugal, os serviços já têm vindo a trabalhar em vários aspectos dessa resposta, a identificar aquilo que é disponível, a preparar, por exemplo, equipas de tradução, a preparar as equipas jurídicas que terão de tratar desses pedidos, a preparar equipas ao nível do apoio a essas pessoas, seja no que diz respeito à integração no sistema educativo, seja no que diz respeito à procura de emprego. São tudo aspectos em que os diferentes serviços já têm, com responsabilidade de diferentes ministérios setoriais, têm vindo a trabalhar e que iremos agora implementar, garantindo a coordenação e a articulação entre essas diferentes ações, este grupo de coordenação técnica e depois com uma coordenação política que é assegurada também ao nível da presença do Conselho de Ministros. Mas há aspectos da resposta que Portugal terá de dar que dependem daquilo que vier a ser decidido a nível europeu. Por exemplo, o perfil das pessoas, como é que elas são distribuídas entre os diferentes países, se a questão linguística é ou não relevante, se a própria opção das pessoas até que ponto é que deve ser respeitada, e por exemplo Portugal defendeu essa situação, a liberdade também de opção dos próprios refugiados de para onde é que devem ir. São tudo questões que ainda têm de ser adequadamente resolvidas a nível europeu e dependendo das quais também a resposta portuguesa terá de se adequar a essas mesmas decisões comuns europeias. Eu gostaria de saber qual é que é a posição que o governo português tem em relação à forma como a Hungria tem respondido a esta questão da chegada de milhares de pessoas todos os dias ao seu espaço e como é que no entender do governo português a União Europeia deve responder a esta questão em concreto da chegada diária de milhares de pessoas aos países que estão nas fronteiras da União Europeia. As relações entre Estados-membros exigem particular prudência e reserva nas manifestações quanto às posições que outros países exprimem. E há um fórum próprio, no contexto da União Europeia, para um Estado-membro se pronunciar relativamente às posições que outros Estados assumem. Posso dizer que seguramente a posição portuguesa
é de que nós não devemos, nenhum Estado, nenhum Governo Nacional, deve contribuir para um clima que dificulte ainda mais o acolhimento dos refugiados, o acolhimento dos imigrantes. Nós temos de ter uma política europeia nessa matéria que não promova um agravamento da crise humanitária, nem acrescenta a essa crise humanitária que corresponde à entrada a viagens com risco pessoal enorme desses imigrantes, que não acrescenta a essa dimensão de crise depois problemas internos no acolhimento desses imigrantes. E, portanto, tudo aquilo que não contribua para um melhor acolhimento, integração e inclusão dos imigrantes parece-nos não ser positivo. Quanto à resposta europeia, há duas dimensões desta crise que é importante notar. A primeira diz respeito ao estatuto de refugiado, à questão do direito de asilo. Isso, como já tive a oportunidade de dizer, é um direito fundamental que tem de ser garantido e que todos os Estados europeus e a Europa como um todo, numa resposta comum, têm de garantir a pessoas que se encontram em situação de risco à sua vida física, por exemplo, em estados de conflito armado. É claro, a nível internacional, e a Europa tem de responder e garantir esse direito fundamental a todos aqueles que procuram refúgio na Europa. Há depois uma outra dimensão relativa à imigração económica. E aí, uma política europeia excessivamente fechada aos mecanismos de imigração legal cria incentivos à imigração ilegal com todos os riscos humanitários que isso comporta. Portanto, a posição portuguesa é de que, naturalmente, que a Europa não pode receber todas as pessoas, mas que é importante termos uma política comum europeia de imigração legal, porque é canalizando essas pessoas para processos de imigração legal que nós diminuímos também os riscos humanitários nessa matéria. E devemos lembrar-nos que a Europa não tem que ter medo também da sua capacidade de acolher algumas pessoas, porque nós temos um déficit demográfico na Europa que justifica também uma certa política de abertura relativamente aos imigrantes. E, portanto, o que é muito importante e o que nos parece muito importante é o desenvolvimento dessa política europeia comum também de imigração legal, oferecendo perspectivas de imigração legal àqueles que procuram a Europa. Era da SIC Notícias, perguntas um pouco diferentes desta temática. Hoje é o último dia para serem entregues propostas para a subconcessão da Metro do Porto e da STCP. O Governo já recebeu alguma proposta? Pode adiantar alguma coisa relativamente a isso? Não sei se o assunto foi discutido sequer em Conselho de Ministros. E se, apesar das críticas, a um mês das eleições, este é um negócio que vai na mesma avançar. Depois, relativamente também ao novo banco, perguntar se o Governo tem sido informado sobre o processo de venda. De uma forma geral, o que é que se tem sabido alguma coisa? Houve aqui alguma confusão entre quem seria a segunda e a terceira proposta? Peço-lhe uma reação de alguma forma. E depois também relativamente à questão do déficit, torna-se um pouco óbvio que vai impactar no déficit. Aqui a única questão é saber se impacta no déficit que conta para Bruxelas. O Governo tem alguma informação do Eurostat já de que vai ou não contar? Obrigado pelas suas questões. Em primeiro lugar, pergunta-me sobre o processo de subconcessão do metro do STCP do Porto. Não foi assunto que tivesse no Conselho de Ministros, mas pergunta-me se ele vai para avançar. É um processo, como sabe, que foi decidido há mais de um ano. Foi decidido em agosto de 2014 e o processo concursal foi lançado o ano passado. Percorreu os seus trâmites, um concurso público internacional, chegou a ter uma adjudicação, por incumprimento da parte da entidade vencedora desse concurso, uma empresa da Catalunha, de Barcelona, o Estado viu-se na obrigação de retomar o processo, seguindo de acordo com as regras dos contratos, as regras do Código da Contratação Pública, seguindo para a fase seguinte que o Estado desencadeou através da consulta a todos os 24 concorrentes que apareceram no concurso inicial, mantendo rigorosamente o mesmo caderno de encargos e recolocando a questão para uma negociação direta com esses 24 concorrentes, ou com aqueles desses 24 concorrentes que foram convidados e que manifestem
voltem a manifestar interesse no processo, e esse processo que está a decorrer. E, portanto, as críticas que oportunisticamente são feitas, e são feitas pelos partidos que são contra a subconcessão, tentam camuflar essa sua oposição ao processo através do calendário. Mas verdadeiramente o que eles são é contra, e por razões ideológicas, contra o processo de subconcessão. E alegam o calendário quando, realisticamente e em termos de honestidade intelectual, as pessoas sabem que o processo não foi desencadeado agora. O processo é um processo que tem mais de um ano e que tem seguido o seu curso de acordo com regras de total transparência e de cumprimento da lei. É isso que se tem passado, e todas as críticas que têm vindo a lume e as vozes que se têm levantado contra o processo, mais não são do que aquelas vozes que, por razões ideológicas, desde o primeiro momento, desde o ano passado, estão contra esse mesmo processo. Lá saberão porquê, mas seguramente que essa responsabilidade não é sacável ao Governo. Relativamente, e portanto, só para concluir, não tenho de facto, não é assunto que tenha estado hoje no Conselho, não tenho de facto nenhuma indicação nova relativamente a desenvolvimentos deste processo, e portanto remeteria qualquer esclarecimento para o Ministério da Economia, que naturalmente, enquanto responsável pela área dos transportes, tem feito o acompanhamento natural e a condução deste processo. Relativamente à questão que me coloca sobre o novo banco, e coloca-me a questão do déficit. Eu agradeço-lhe essa questão para poder esclarecer, porque tem havido, eu diria mesmo, má-fé da parte do Partido Socialista na abordagem deste assunto. Para que fique claro, a questão de, como já foi aqui referido várias vezes por mim e pela Sra. Ministra do Estado e das Finanças noutros locais, a questão da contabilização ou não do empréstimo do Fundo de Resolução, da capitalização que o Fundo de Resolução fez para o novo banco, a contabilização disso para efeitos de déficit é uma matéria que ainda está para ser decidida pelo Eurostat. Em qualquer circunstância, qualquer que venha a ser a decisão do Eurostat não passará de um mero registro contabilístico nas contas de 2014, sem qualquer impacto para o cumprimento das metas a que Portugal estava e está obrigado. Repito, sem qualquer impacto. Não terá nunca qualquer impacto em termos de poder implicar qualquer incumprimento da parte de Portugal relativamente aos déficits. Trata-se de um registro contabilístico que, de resto, é explicável pelo seguinte, e os senhores jornalistas compreenderão: a legislação europeia que rege as matérias da resolução bancária determina que os fundos de resolução que estão criados em cada país para operar estes mecanismos de resolução devem ser entidades de natureza pública. E quando o Fundo de Resolução é acionado, como aconteceu em Portugal o ano passado, relativamente à resolução do BES, por decisão do Banco de Portugal, quando o fundo é acionado, o que se opera é uma transferência de dinheiro do fundo para a instituição bancária. Ora, se a instituição bancária é uma instituição privada e o fundo, pelas regras europeias, está catalogado como um fundo público, isto opera-se como uma despesa pública relativamente a privado, mas é um mero empréstimo, porque o dinheiro volta. Portanto, o Eurostat está a tentar encontrar, porque como se trata de um mecanismo novo, qual é que é a forma estatística de tratar este processo. Mas, repito, qualquer que seja a solução tomada pelo Eurostat, em termos de como é que este registro contabilístico é feito, isso não terá qualquer impacto no cumprimento das metas por parte de Portugal, seja no ano 2014, onde, estatisticamente, esse registro, em princípio, de acordo com aquilo que vier a ser a orientação do Eurostat, será decidido, seja noutras circunstâncias. Por essa razão também, desculpe, deixe-me só terminar, por essa razão também, por não impactar, não implicar qualquer incumprimento de metas, também naturalmente que não implicará nenhuma medida compensatória por parte do governo português, porque não havendo incumprimento nenhum, não há nada que compensar, não há incumprimentos para compensar. Portanto, a decisão é uma decisão técnica, estatística, que virá a ser decidida pelo Eurostat, pelas regras europeias, mas que não terá nenhum impacto nas contas nacionais portuguesas. A segunda questão que, como a fé tem vindo a ser colocada, também, para tentar, naturalmente aproveitando
o clima pré-eleitoral em que nos encontramos para tentar criar aqui alguma dúvida ou uma valoração negativa por parte das pessoas, é de que, afinal, isto terá impacto para o contribuinte português. Mais uma vez, repito, como toda a gente sabe, não há nenhum impacto direto para o contribuinte português, uma vez que o Estado português não nacionalizou nem entrou diretamente no capital do novo banco. E, portanto, o que o Estado português fez foi um empréstimo ao Fundo de Resolução, é um empréstimo que será ressarcido e ressarcido com juros. E, portanto, não haverá, desse ponto de vista, qualquer impacto para os contribuintes nacionais. O que há, sim, é a exposição do sistema financeiro, que é quem é responsável pelo Fundo de Resolução, e acontece a circunstância, como também é conhecida de todos, de que em Portugal, no sistema financeiro, existe um banco que é um banco de natureza pública. E, nesse sentido, o banco, por ser de natureza pública, comparticipará, a par de todos os outros bancos, de todas as outras entidades do sistema financeiro, que não só os bancos, como sabe, também outras instituições de natureza financeira, em todo o sistema financeiro, comparticipará, digamos, nas responsabilidades do Fundo de Resolução. E, portanto, também relativamente à questão que tem sido agitada, com má fé, repito, por parte do Partido Socialista, relativamente ao impacto para o contribuinte nacional, isso só pode ser explicado por algum peso na consciência que o Partido Socialista tem relativamente à maneira como lidou com o processo do BPN, aí sim, através de um processo de nacionalização que impactou diretamente com responsabilidades para o contribuinte nacional e de muitos milhares de milhões de euros. O que não acontecerá no caso do BES, fruto da decisão que, entretanto, foi tomada, que foi uma decisão diferente, que não implicou a nacionalização, mas sim a resolução bancária com intervenção do Fundo de Resolução. Impacto no sentido em que o dinheiro vai e depois volta, por isso é um empréstimo. Aqui a questão coloca-se da forma, caso haja prejuízo, se houver prejuízo, o dinheiro não volta na totalidade, pelo menos para já. E é aí que há essa dúvida a nível de contabilidade que poderá criar esse, por assim dizer, esse buraco nas contas públicas no 2014. Nunca será uma questão de buraco, não utilizo essa terminologia. É um problema de registro contabilístico. E repito, naquilo que importa para os portugueses, que é aquilo que... Porque isto tem que ver com mecanismos estatísticos do Eurostat, mas aquilo que importa para os portugueses que é saber, ponto 1, se esse registro contabilístico seja feito nas contas de 2014 ou em contas de outro ano qualquer, se esse registro contabilístico tem ou não algum impacto relativamente ao cumprimento das metas a que Portugal, enquanto país membro da União Europeia, está obrigado anualmente. E, obviamente, porque se tiver impacto, isso poderá obrigar a que o país tenha medidas compensatórias. A resposta às duas questões é não. Não tem impacto no cumprimento das regras a que Portugal está obrigado em termos europeus, metas de déficit, e por essa razão não abrirá espaço a nenhuma medida de natureza compensatória, porque pura e simplesmente não haverá nada para compensar. Aquilo que houver, que vier a ser decidido pelo Eurostat, são meras operações de registro contabilístico, que não impactarão em termos de cumprimento de metas, nem, obviamente, de mecanismos compensatórios. Penso que fui claro na resposta. Marina de Castro da Antena 1 novamente. Queria aproveitar a presença do Ministro Poiás Maduro para lhe perguntar como é que é possível que na origem da demissão do Diretor de Informação da Agência Lusa possa estar um critério como a proximidade das eleições ou até a necessidade de procurar alguém com mais capacidades de gestão. Pergunto-lhe se estes são critérios aceitáveis para a escolha de um Diretor de Informação. Obrigada. Acho surpreendente que essa pergunta venha de um jornalista. Como sabe, o Governo não pode interferir nessa matéria. Portanto, os jornalistas iam ser os primeiros a salvaguardar aquilo que a lei exige, que é a não interferência do Governo numa decisão do Conselho de Administração da Lusa relativa à escolha do seu Diretor de Informação. O Governo não teve qualquer interferência na matéria. O único ponto adicional que posso acrescentar relativamente a esse tema é que, relativamente a todas as entidades sob a minha tutela, eu dei uma orientação no sentido de não tomarem qualquer decisão que pudesse interferir com a campanha eleitoral. E como sabe, a decisão do Conselho de Administração só se aplica após a campanha eleitoral e foi justificada pela Sra. Presidente do Conselho de Administração precisamente para libertar a Lusa daquilo que tem acontecido ao longo de muitos anos, que é sempre que muda um governo, muda a direção de informação e passa, portanto, a percepção
de dependência política da direção de informação dos ciclos governativos, dos ciclos políticos, o que me parece extremamente negativo, e só posso dizer-lhe, se me permite, é que acho que os jornalistas deveriam ser os primeiros a promover o cumprimento estrito da lei e a não pressupor que um governo se deve pronunciar ou deve interferir com a escolha de um determinado diretor de informação. Insistir ainda na questão do novo banco. Agora é apontada uma nova data como 10 de setembro para, pelo menos, saber o decurso desta fase de negociações. Não sei se pode adiantar alguma coisa nesse sentido. Eu tinha feito a questão há pouco e se espera até que este processo esteja concluído até por volta da altura das eleições. Peço desculpa, de facto, fiquei na explicação da questão do déficit, tinha de facto feito esta pergunta, peço desculpa não ter respondido. Relativamente à questão da negociação que está em curso por parte do Banco de Portugal com os concorrentes, o Governo, como sabe, a condução do processo é estritamente a responsabilidade do Banco de Portugal. O Governo não é nem parte, nem tem qualquer interferência nesse processo, quer de negociação, quer de decisão, relativamente ao processo. Naturalmente que a Sra. Ministra do Estado e das Finanças e o Governo, no seu todo, acompanham o processo, têm informações regulares por parte do Banco de Portugal. Se o Banco de Portugal entendeu não poder concluir o negócio com aquele que, em primeira linha, tinha aparentemente a melhor proposta inicial, isso só quer significar, ao contrário de algumas vozes também que andam na comunicação social, de que não há nenhum desespero, nem nenhuma orientação para que o banco seja vendido a todo o custo. Pelo contrário, o que há é a defesa por parte do Banco de Portugal daqueles que são os verdadeiros interesses do sistema financeiro e encontrar de facto a melhor proposta e que melhor salvaguarde quer o sistema financeiro no seu todo, quer o novo banco em particular, uma vez que se trata de uma entidade muito importante do sistema financeiro português, que reganhou no último ano de facto uma credibilidade e uma capacidade de atuar, uma operacionalidade junto do mercado, nomeadamente das pequenas e médias empresas, que é justo realçar relativamente ao trabalho feito pela administração na credibilização do novo banco e, por outro lado, preservar em nome da defesa da integridade do sistema financeiro e também daquela instituição, que é uma instituição, como sabe, que tem muitos milhares de trabalhadores e que deve merecer, obviamente, todo o apoio e seguramente que é esse o cuidado que o Banco de Portugal está a ter na liderança deste processo. Pergunta-me se o Governo tem indicação de alguma data em concreto. Eu, pelo menos, não tenho, mas acho que não. Acho que o Banco de Portugal está a trabalhar e, como já demonstrou, ao contrário de algumas vozes, não está a trabalhar sob nenhuma pressão demasiada, está a trabalhar na defesa de critérios rigorosos de defesa daquilo que são os melhores interesses, quer do sistema financeiro, quer da instituição em particular. E assim continuará. O Governo, obviamente, eu repito aquilo que já aqui disse, o Governo tem a noção de que todo este processo que começou o ano passado com a falência do Banco Espírito Santo por arrasto relativamente aos problemas do Grupo Espírito Santo, quanto mais depressa for resolvido, mais depressa se entra numa situação de normalidade. E, portanto, a nossa expectativa, a expectativa do Governo, como penso que a expectativa de todos os portugueses, não apenas daqueles ligados ao sistema financeiro, mas de todos os portugueses em geral, é que quanto mais depressa se voltar a uma situação de normalidade, melhor. Mas, repito, isso é matéria que está a ser conduzida e bem conduzida. O Governo tem toda a confiança na condução que está a ser feita pelo Banco de Portugal relativamente a esta matéria e esperemos que o Banco de Portugal encontre aquela que seja a boa e a melhor solução possível para o sistema financeiro português. Não tenho nenhuma indicação se será 10 de setembro, se será qualquer outra data. Isso diretamente não consigo dar nenhuma resposta positiva ou negativa relativamente a isso, porque não tenho nenhuma informação.